Agora nós vamos para a pergunta que a nossa querida Cícera vai nos informar qual foi a última que nós trabalhamos semana passada. A 559 foi aquela que nós conversamos, não é? A última da semana passada. Estamos no capítulo 10º do segundo livro. Livro este que é a segunda parte que Kardec utilizou essa denominação para compor todo o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é um livro que tem 4 livros dentro, ou 4 partes. Estamos na segunda parte. E na segunda parte estamos no capítulo 10º. Ocupações e missões dos espíritos. Eles fazem alguma coisa? Os espíritos têm alguma missão? Os espíritos se ocupam de alguma coisa? Eles ficam lá se abanando, tocando lira, fugindo do capeta, onde eles estiverem. Né? Nós estamos vendo quais são essas ocupações e essas missões. Então, a partir de agora, nós vamos começar na questão 560, que é um desdobramento da 559. Kardec quis saber se os espíritos inferiores e imperfeitos tinham uma tarefa. Os espíritos disseram que sim, todo mundo tem alguma coisa para fazer. Aí, Kardec volta ao mesmo tema com a seguinte especificação. Os espíritos têm, cada um, atribuições especiais. Eles têm, o fulano faz uma coisa, o beltrano faz outra coisa, o cicrano faz outra coisa. Para ele tem que fazer aquilo. Existe alguma atribuição específica, especial para cada espírito? Boa pergunta, não é? O que vocês acham? Hein, Vanila? A Vanila vai dizer para nós. O que você acha, Vanila? A Danila. Cada um tem um histórico, né, de outras vidas também, o que atrai a uma certa área. Mas todos nós precisamos de ocupações para evoluir. E nessa evolução a gente também se conhece, se reencontra, mas a gente tem necessidade da evolução e esse é um caminho da evolução, a gente aprimorar em uma área, e conhecendo pessoas, e faz parte do nosso progresso também. O que mais? Quem mais tem alguma opinião a respeito sobre isso? Os espíritos têm? Elaine? Eu acho que nós vamos aprender tudo, nós vamos saber tudo. Mas, assim como acontece às vezes na escola, que você vê várias disciplinas, mas gosta mais de determinadas, pode acontecer que você, aprendendo tudo, sinta mais, goste mais de determinada área. Então, você vai se dedicar a ela. Penso assim. E a que você não gosta? Não vai se dedicar? Você vai se dedicar, mas daí você vai ter amor por todas, mas você vai ter uma tendência maior, por exemplo, tem gente que gosta de plantar, tem gente que gosta de cantar. Eu acho que isso administrar todos nós vamos, saber tudo nós vamos. Porém, eu acho que em algum momento a gente vai ter umas escolinhas básicas. Mas veja só, vamos pensar sobre isso. Esse não é o jargão comum, a vala comum, onde todos os nossos atrasos se resumem em fazermos apenas o que nós gostamos? Não é? Se nós sabemos que em determinada área nós não vamos bem, se nós sabemos que temos dificuldade em determinada área, então nos desculpamos dizendo, não, eu vou estudar que eu gosto, nós nunca vamos saber daquilo que é ruim para o nosso interesse, que nos causa dificuldade. E isto que nos mantém mais tempo no atraso. Nós nunca vamos querer pedir desculpa para a pessoa que a gente ofendeu, porque a gente gosta de conviver mais com aquelas pessoas que são agradáveis. Nós vamos nos dedicar bastante aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos amigos, e vamos sempre empurrar para longe aqueles que a gente não tolera, ou que a gente acha antipáticos, que a gente tem dificuldade. E por que a gente tem dificuldade? Porque alguma coisa é diferente, alguma coisa não bate direito. Então por que nós não perguntamos, puxa vida, é tão bom ser amigo de A, de B, de C, mas é tão ruim não ser amigo de D, de E, de F? O que está faltando? O que está faltando para eu ser? Às vezes é um defeito meu. Às vezes é um problema que eu tenho e que eu não quero enfrentar.
Não é necessariamente, às vezes, a outra pessoa que é o obstáculo, às vezes é a minha deficiência que impede que eu tenha coragem de enfrentá-la. Apesar do que a Elaine ter dito aqui ser uma verdade, ser um fato, os alunos que querem se formar depressa, eles não agem assim. Quando eles detectam uma deficiência, se eles são de verdade alunos interessados em aprender, essa deficiência é a que eles vão mais estudar. É aquela que eles vão atirar-se de cabeça para vencê-la. Porque isso significa fraqueza naquela área. Nas outras você é resistente, nas outras você não é vulnerável. Mas naquele ponto você está falhando. Então, apesar de o que nós voltamos a repetir, o que a Elaine comentou aqui, ser uma coisa natural no nosso estado de evolução, isto é natural assim porque nós somos atrasados. Nós somos atrasados. Se nós fôssemos evoluídos, já não estaríamos nessa terra há muito tempo. Já teríamos saído daqui, já teríamos conquistado tudo que a terra tem para nos oferecer. E, no entanto, ainda estamos renascendo num mundo quase primitivo, porque nós só fazemos o que gostamos. Nós não enfrentamos o que é desagradável. Para aprender com isto, para melhorar com isto, para superar nossas deficiências com isto. Nós fugimos. E isto, quando eu digo nós, é nós mesmos, nós que estamos aqui sentados, nós que estamos assistindo. Uma vez eu me lembro que tinha uma professora de teoria musical. E a teoria musical é uma outra linguagem, é um outro alfabeto. Você aprende o português, a gramática, aprende acentuação, pontuação, aprende ortografia. Quando vai falar uma língua, você precisa aprender as mesmas coisas quando vai aprender música. Se você quer aprender música de uma forma adequada. E essa professora, ela era muito assim, assertiva, ela era muito determinada. Então, havia uma dificuldade da minha parte nessa área, na teoria, que ela estava explicando. E eu tentava decifrar as tonalidades de uma música e eu não entendia. Da mesma forma que você tem um texto em uma outra língua, que você não conhece todos os sinais, nem domina a fonética, você não consegue decodificar o que está lá. Então eu falei, professora, depois a senhora me explica sobre tal coisa, porque havia outros alunos, né? Então eu fiz essa pergunta para ela. Ela falou assim, sai daí e vem na lousa. Eu falei, mas já? Na cara assim? Eu falei, pode ser depois. Não, vem aqui na lousa. Ela me fez levantar e eu fui para a lousa. E na lousa eu mostrei a minha dificuldade e ela me fez raciocinar. Para que eu entendesse da mesma forma que aqueles que não tinham tido coragem de falar pudessem entender também. Porque se uma dificuldade estava com um aluno, um bom professor sabe que aquela dificuldade pode estar com vários. Só que os outros, meio omissos, às vezes têm medo de perguntar, às vezes têm vergonha de se expor, às vezes não querem parecer que não entenderam. Mas quando aparece um Zé Mané, um gaiato tonto, que fala, olha, eu não entendi, então você vai servir de bode expiatório para os outros entenderem. E foi isso que ela fez. E ela me fez enfrentar o problema. E aí eu tive que entender o mecanismo lógico daquela linguagem musical. Quando nós observamos nossa debilidade, nós estamos no caminho de nos tornarmos mais fortes. Mas quando a gente só se avalia por aquilo que é bom, por aquilo que é bonito, por aquilo que já está feito, o inimigo está entrando pelos pontos fracos da sua muralha, da sua fortaleza. Ele não vai enfrentar o muro grosso, o portão bem fechado. Ele vai dar a volta, ele vai estudar o terreno, vai ver aonde a sua muralha é mais fraca. E é ali que ele vai te atacar.
Portanto, ainda, apesar de eu entender o que a Elaine quis dizer, ainda esta não é a abordagem que nós poderemos encontrar aqui na resposta dos Espíritos, a questão 560. A questão 560 é esta. Os Espíritos têm, cada um, atribuições especiais. É claro que você vai vivendo e você começa a ter algumas funções. Mas, como nós já vimos antes, nós não fomos criados como seres humanos. Não. Nós não evoluímos a partir do útero da mãe como um ser que vai sair da casa uterina cabeludo, de olhão aberto, com unha, gordinho, sebento, porque a gente sai todo sebento e precisa ser assim. Porque senão como é que você vai passar pelo canal vaginal se você for limpinho, com a pele hidratada, com tudo, né? Como é que chama aquele produto que você passa para tirar a gordura do rosto? Tem uma função específica que eles falam nos produtos, ele é adstringente. Você passa um negócio adstringente no bebê, aí o cara vai sair do buraco lá onde ele está. Como? Abre a barriga da mulher para tentar salvar a criança, porque ela não consegue entalou ali. Por que a criança sai toda besuntada de uma banha, uma gordura, que parece que faz um mês que ela não toma banho? E só faz 9. Ela está daquele jeito, porque se alguém, a hora que pega o nenê, alguém não prestar atenção, o nenê escorrega da mesa, vai para o outro lado, vai para cá, vai para lá. Segura a criança aí que temos que arrancar agora essa cebeira toda para ela ficar adstringente. Tem um motivo, não é? Então, esta maneira que hoje nós observamos uma criança, nós não fomos criados assim. O espírito que vai sair do útero da mãe não tem a sua existência inicial como um espírito humano. Nós aprendemos no livro dos Espíritos que os homens foram criados simples e ignorantes. O que significa isso? O cara é muito simples. Ele é da roça. E não sabe ler, escrever, fica queimando fuminho, fazendo seu rapé. É simples de tudo. Ele anda com um gainho de mato na boca, assim, um pedaço de... um palito de dente no outro lado. Ele é simples. Fica agachadinho, assim, no meio fio, segura o chapéu de paia dele. Se alguém cumprimenta ele, boa tarde. É simples. Não fala mal de ninguém. Não mata nem mosquito. É essa simplicidade? Não pode ser, não é? Porque mesmo esse indivíduo que está classificado por nossa ingenuidade como simples, ele é complexo. Ele é complexo. Ele pensa, ele respira, ele fala, ele sente, ele se expressa. Pode não saber expressar-se pela gramática ou pela língua onde ele nasceu, com todos os pingos dos is, os acentos corretos, mas ele é alguém que tem uma expressão, ele demonstra vontade, isso já é complexidade. Então não é o caipira lá do sertão? Não, não é. Esse caipira do sertão ainda é complexo. Que simplicidade é essa então? Simplicidade. Não é humildade, não, não é. Quando você entende a simplicidade, não como um atestado de valor, mas como uma condição do ser. Você percebe que a simplicidade é o ser menos complexo possível. O ser menos complexo. Então me respondam. Um símil é menos complexo do que um homem ou não? É menos complexo ou é mais complexo? Vamos, acordem. Um símil, sabe o que é símil? Eu vou explicar. Espera aí, aliás eu vou mostrar. Um símil, isso aqui ó. Isso é um símil. Aí Gaspar, mostra aí pro povo, para vocês entenderem. É um símil, ó. Olha aqui ó, um símil, ó, macaquinho. Ganhei do meu pai isso aqui, imagina.
Aliás, eu fiquei com ele para ele não ficar fazendo os outros passar vergonha, porque onde ele vai... Agora, um macaco é menos complexo ou é mais complexo que o homem? Um gorila, aquele fortão, é menos complexo ou é mais complexo? Menos complexo. E a chita, o chimpanzé, mais pequenininho, menos complexo ou mais complexo que o homem? E então, um cavalo é menos complexo ou mais complexo? Um elefante? Menos complexo. Vamos melhorar as coisas então. E então, um pavão? Menos complexo, com toda aquela coisa que ele abre, faz um passeio. Menos complexo? Tá difícil, hein? Um jacaré é menos complexo ou mais complexo? Uma girafa? Menos complexo? Com aquele pescoção daquele tamanho? Pernona? Imagina para coordenar aquilo. Ainda assim é menos complexo? Menos complexo. Então vamos pegar uma capivara. Uma capivara, aquelas que tem no taquaral lá que transmite febre maculosa com o seu carrapato. É menos complexo ou mais complexa? Menos complexa. E depois da capivara, vamos pegar um peixe, um bacalhau. Ô, Valdiner, um bacalhau é menos complexo ou mais complexo que o ser humano? Eu não sei, quer ver? Fala. Depende se vier de Portugal. Depende de Portugal? Depende. Por quê? Explica. Porque o bacalhau de Portugal é um bacalhau de alta complexidade. De alta complexidade? Sim. Mas nós também viemos de Portugal. Então nós somos parentes do bacalhau. Mas quem é mais complexo, a gente ou o bacalhau? Eu não sei, André. Não sei. Tudo bem. Tá bom, eu vou respeitar o seu raciocínio de bacalhau. Uma lula. A lula bicho. A lula bicho, tô falando. É mais complexa ou menos complexa do que o ser humano? Menos complexa. E uma estrela do mar? É menos do que a lula ou é mais do que a lula? A estrela do mar é menos do que a lula ou é mais complexa do que a lula? Menos complexa. E o pepino do mar? Menos. Menos do que a estrela do mar? E aí? E uma ameba? É menos complexa do que o pepino do mar? Muito menos. Só tem uma célula. Então, nessa ordem todinha, se nós pegarmos assim, Deus criou o homem simples e ignorante. Vamos pegar só a primeira parte, simples. Entre a ameba e o ser humano, qual dos dois é menos complexo? Qual dos dois é mais simples? Mais simples, qual é? A ameba, não é? E ainda assim, a ameba não é mais simples do que outras criaturas. O vírus ainda tem uma dinâmica meio indefinida, porque ele é apenas um segmento de uma realidade biológica. Ele não é um ser ainda completo. Mas já existe alguma coisa que vá fazê-lo depois multiplicar-se. Mas ainda assim, antes da bactéria, nós ainda temos elementos que são mais simples. Os minerais, os átomos, os átomos, os elementos que vão se misturando para que tudo seja depois encaminhado. Tudo isto está dentro da ordem da criação. Quando o Senhor sopra a vida, como diz a Escritura, o Gênesis, Ele cria o homem simples nesta etapa, nesse processo. Dali, o homem vai caminhando para atingir todas as complexidades. Então, a primeira parte da definição nós já entendemos.
A simplicidade não é gaiatice mineira. Não, senhor, tudo bem aqui. Não, gaiatice no sentido daquela coisa do caipira. Simplicidade não é isto. É falta de complexidade. E ignorância? O que será que é ignorância? O cara é um boçal, é um ignorante, bateu na mulher, encheu ela de alegria, ela está toda roxa. É um bandido, é um ignorante. É essa a ignorância? O fulano se inscreveu na prova, não acertou uma questão. É um ignorante. É essa a ignorância? É essa a ignorância? Não, não é essa ainda. A pessoa, pediram para ela dar um recado, um recadinho simples. Nem isso ela pôde fazer. Ela não conseguiu transmitir nem a ideia do recado. É uma ignorante. É essa a ignorância que Deus nos criou? Como diz o Livro dos Espíritos, criado simples e ignorante? A pessoa tem uma funcionária que sempre quebra coisa. Que deixa um recado, ela nunca acerta. Que ao invés de pôr sal na comida, põe açúcar. Ah, mas não tem jeito, esse povo é ignorante mesmo, não adianta ensinar. É essa a ignorância? Não. Não é nem a ignorância cultural, nem a ignorância emocional, nem a ignorância afetiva, não é a ignorância profissional. Que ignorância é essa que Deus fez os seus filhos terem desde o início? É a ignorância da experiência. Você só deixa de ser ignorante quando começa o aprendizado. É o aprendizado ou é aquele primeiro passo de você relacionar-se com o ambiente onde você está, que começa a tirar você dessa absoluta falta de noção. E então, quando Deus cria o seu filho, simples quer dizer sem complexidade, e ignorante quer dizer sem experiência. Por isso que ele é ignorante. Uma pessoa que é violenta, nesse sentido, não pode ser taxada de ignorante. Ela tem a experiência da convivência, ela tem a experiência da sua capacidade, ela já atingiu um nível humano para ser um agressor. Ela já não é ignorante, no sentido da criação. Também não são ignorantes todos os seres que antes estão em estágios evolutivos menores, mas que já podem ser a ameba, podem ser a capivara, podem ser os pássaros, ou os peixes, os anfíbios, os batráquios, etc. Não são ignorantes, já acumulam experiências. Portanto, não foram criados assim, neste nível, foram criados antes. Quando o sopro divino deu a cada um de nós as condições da existência, nos fez sem complexidade e sem experiência. Na medida em que nós começamos a ter experiência, nós começamos a nos complicar, ou seja, nos tornamos mais complexos. Essa experiência é muito bonita quando vocês estudam a evolução das espécies. Vocês vão lá no oceano, começam a perceber como que foram criadas. Ou até mesmo, quando você percebe a evolução dos nossos sistemas. As células, elas viviam separadas. E elas tinham suas deficiências quando estavam separadas. Uma das células que existia era uma célula muito rica em produzir energia. Outra era uma célula muito rica em defesa. Outra era uma célula muito rica em multiplicação da sua forma. Só que todas elas tinham as deficiências próprias das faltas de coordenação, porque cada uma possuía um atributo específico. Até que elas se reuniram e então a célula incorporou a mitocôndria. A célula mitocondrial. A mitocôndria é o elemento celular responsável pela conversão do alimento em energia. E a mitocôndria
ela passou a abastecer. É como quando antes você tinha uma casa de tábua, que não tinha energia elétrica, só tinha um lampiãozinho, a querosene. Aí você arrumou uma bateria que você carrega e essa bateria te dá luz elétrica. A mitocôndria, então, ela recebe a energia do alimento e transforma isso e produz energia para a célula. Então fizeram um acerto. A célula tem o núcleo, agora tem a mitocôndria dá energia para a célula arruma um jeito de levar o alimento até a mitocôndria. Criou um canal de comunicação. E assim foi acontecendo com todos os corpúsculos celulares, até que a célula se construiu de uma forma que pudesse ser uma unidade autônoma, dependendo somente da conquista do alimento. E aí encontramos os unicelulares, capazes de alimentar-se pela sucção dos elementos que estão flutuando à sua volta. A ameba desenvolveu os pseudópodos, que são os pés que englobam aquele corpúsculo, para aquilo ser depois absorvido por ela e enviado para a mitocôndria fazer energia, para a célula crescer. Outra célula ciliada tinha perninhas que a ameba não tinha. E essas células ciliadas, ou esses corpúsculos ciliados, paramécio, por exemplo, ele tem todo um modo de andar sozinho. A ameba é aquela lerdeza, assim. É a tartaruga dos unicelulares, ela vai se escorregando. Assim. Você chama uma pessoa de ameba porque ela está parecendo uma ameba, você não sai desse lugar, você se arrasta de uma cadeira para outra. Vai, se vira um pouco. Vira um paramécio. O paramécio é todo maluquinho, ele é todo rapidinho, ele tem um monte de pelinhos em volta. Isso mesmo, parece um chinelinho. E o que acontece? O paramécio tem uma estrutura nervosa diferente da ameba. Para ele mover todas essas células, ele tem que ter um impulso elétrico que faça isso chegar até esses pelinhos. Né? Essa capacidade de transformar uma energia em movimento já é um avanço, é uma experiência. Então, o que aconteceu nos primórdios, pela ação também do mundo espiritual, combinando estes circuitos, eles criaram uma unidade que depois passa a outra, tornando-se cada vez menos ignorante. Cada uma dessas etapas sabe fazer a anterior, mas conquistou algo novo, combinando tudo aquilo que já fazia. E a partir daí, ele vai servir de base para uma nova evolução, conquistar outra facilidade. Vocês sabem de onde são oriundas as aves? De onde vieram as aves? Alguém sabe? Cícera, vamos lá, Cícera. A Cícera levantou a mão. Fala, Cícera. Do mar. Do mar? Por que, Cícera? Eu não me lembro detalhes, mas eu me lembro que elas vieram do mar. Você se lembra que elas vieram do mar? Uhum. E se eu disser para você que não? Não. Então eu misturei. De onde vieram as aves? As aves são os últimos remanescentes dos dinossauros. As aves são o dinossauro moderno, que perderam tamanho e ganharam penas. E se você observar determinadas aves, elas têm uma semelhança com vários dinossauros que também voavam naqueles períodos. Pareciam uns morcegões, né? Aqueles morcegos imensos que tinham uma película. Eles tinham esta capacidade de flutuação, ainda pouco desenvolvida, mas eles eram capazes de voar. Se não me engano, são os pterodáctilos. Quando houve toda a mudança da atmosfera da Terra, que levou à extinção da maioria dos dinossauros, algumas espécies elas foram se adequando nesse processo de
uma depois da outra, sofrer mutações naturais, até que elas consigam perder tamanho e ganhar habilidades dentro daquelas que elas já possuíam, melhorá-las. Existe uma ave chamada ave dodô. Deixa eu ver aqui. Na história da evolução, nós temos uma ave chamada dodô. A Ana Paula está colocando aqui para a gente ver. Rafus cuculatus foi uma ave não voadora endêmica da ilha Maurício. A ave mais próxima geneticamente foi a também extinta solitário de Rodrigues. O dodô tinha 1 metro de altura e podia pesar de 10 a 18 quilos na natureza. E ela existiu até um bom tempo. É também uma mistura, uma mescla evolutiva dos seus ancestrais. Então, você percebe que todos os degraus vão mostrando que nós vamos saindo de uma situação menos complexa e menos ignorante para uma mais complexa e mais cheia de experiências. Até chegarmos no nosso nível hominal. Quando você chega no nível humano, você é chamado a um raciocínio que descobre todo este processo. Todo este processo, ele está arquivado na evolução celular. Quando você observa o desenvolvimento uterino de um feto, desde o momento em que há a fecundação do espermatozoide ou do óvulo pelo espermatozoide, você vai identificando nas diversas etapas das multiplicações celulares a constituição de todos estes níveis evolutivos. A primeira célula ovo, unicelular. Cada uma das duas com 23 pares de cromossomos e agora reunidos em uma única célula. É aquele ser unicelular que estava perdido nos oceanos e que agora está perdido no útero, onde vai estar também um pedaço do oceano. Observemos como a mulher carrega no ventre o ambiente onde o ser foi iniciado na estrutura da vida. O mar foi o berço original da construção vital no mundo. E o que você vê hoje é exatamente isto sendo transportado para a construção do ser que está na condição mais complexa da escala dos animais, dos seres vivos, que é o homem. E como você vê isto? Você vê desde o unicelular, passando por todas estas fases, em segundos, às vezes em dias. E você sai do mar, você começa a modelar o tubo neural, que são as primeiras constituições específicas das células. O tubo neural é muito semelhante a tubos neurais de outros seres lá no começo da escala evolutiva. E assim, você analisa toda a evolução fetal do ser humano e você começa a ver o tempo em que ele era réptil. O ser humano no começo, no feto, ele tem brânquias, fendas branquiais, como os animais oriundos do oceano possuem até hoje. Estas fendas branquiais, elas são fechadas à medida que vai se desenvolvendo o corpo do feto. Mas eles estão lá, em determinada área, em determinado momento. Há um período de não sei quantas semanas que se você pegar o feto de uma galinha e o feto de uma criança, você não tem diferença entre os dois. Você não sabe dizer o que vai ser um ser humano e o que vai ser uma galinha. O período em que nós estávamos na escala evolutiva da ave. Depois isso evolui e você descobre que o ser humano tem rabo. Na formação fetal, há um período em que você tem uma protuberância. Naquilo que depois involui, que nós chamamos de cóccix, você tem a projeção do rabo. Que na época em que ainda não havia o desenvolvimento
dos nossos órgãos para chegarmos ao nível hominal, nós parávamos no nível de símios. O rabo é aquele órgão prênsil que ajuda o macaco a ficar preso nas árvores, a pular de um galho para outro. Depois, quando nós conseguimos sair dessa rotina para uma outra, nós tivemos o quê? Nós tivemos o aumento da caixa craniana. E quando você vê a evolução do tubo neural, você percebe perfeitamente isto. Até esta área, nós temos o quê? Nós temos um cérebro minúsculo, quase inexistente, como eram nas amebas, como era nos seres que estavam no oceano, nos peixes, nos répteis, nos pássaros. O cérebro destes seres é minúsculo, é bem pequeno perto do corpo. Se você pegar o cérebro de uma girafa, é mínimo perto do que significa, por exemplo, o coração. Já pensaram como deve ser o tamanho do coração de uma girafa para bombear sangue a quase 6, 7 metros ou menos, um pouco de altura? Fazer o sangue jorrar por um corpo enorme, o tamanho dele. Ou seja, é mais importante ter um coração grande do que um cérebro, que vai fazer ele só descobrir onde está o perigo, onde é que ele come, como é que ele procria. Mas quando chega aos seres que já estão mais capacitados para o pensamento contínuo, você vai percebendo que o cérebro vai se ampliando. O mesmo tubo neural, na ponta superior, começa a produzir, além do cerebelo, além dos gânglios basais, começa a invaginar-se para criar toda a estrutura de cérebro, que vai ser a última a ser completada. Nós estamos tão na ponta final deste processo, mas ainda não é o fim, mas é o último estágio, vamos dizer até agora, que o cérebro do ser humano precisou ter um tal tamanho que ele não pode ser terminado no útero da mulher. Porque se ele acabasse de crescer no útero da mãe, não tinha como sair. Ele não sairia. Porque o processo de dilatação vaginal da mulher não conseguiria pari-lo. Além disto, mesmo com esse recurso, todos os ossos do crânio precisam estar soltos. Porque o cérebro é uma estrutura macia, mas se estivesse rígido, ele não conseguiria apertar-se para passar pelo canal do nascimento. Disso resulta que, depois que o ser nasce, é que vai terminar a evolução do último órgão mais importante, que é o cérebro. Só depois que os encontros ósseos vão começar a consolidar a tal moleira. Vocês lembram antigamente? Você ia visitar uma criança, a mãe falava assim, não passa a mão na cabecinha dele porque a moleira não fechou ainda. O que era a moleira? Do Gaspar dá pra gente ver aqui que está bem fechado. Vem cá, Gaspar. Vem aqui. Ele está brincando lá com o Andrezinho, vamos pôr ele de exemplo. Traz a câmera, Gaspar. A câmera. Tá vendo? Traz a câmera aqui. Agora a gente vai ver a moleira, onde é que fica. Só para as pessoas que não se lembram. Não, Gaspar, eu vou mostrar. Quem é você? Ó, quando a gente nasce, a gente tem o quê? Conseguiu, Gaspar? Tá aí, Andrezinho? Ó, o Gaspar nos vai ajudar porque, ó, ele tem uma área bastante favorável. Ó. Essa parte toda aqui, ela vem desgrudada quando a gente é criança, quando está no útero da mãe. Porque isso tem que ser apertado para poder passar no canal vaginal. Tá vendo aí, Andrezinho? Ok. Aí, isso daqui, aqui tem outra, aqui tem outra. São pedaços de ossos que estão soltos. Quando é criança, a mãe fala assim, não passa a mão na moleirinha do menino. Essa parte aqui, ó. Moleira. Por que é moleira? Porque está mole. A gente nunca pensou, por que chama moleira? É porque é mole. É mole porque o cérebro está exposto. Então, qualquer coisa que bater ali, cria... Obrigado, Gaspar. Qualquer coisa que bater ali pode gerar uma lesão. Mas, para o ser infantil, ele começa a criar, ele precisa se alimentar, precisa se abastecer, o cérebro vai crescer e as caixas, as partes ósseas vão se fundir. Veja só, existem problemas infantis
que são gerados por uma calcificação prematura dessas células ósseas, da moleira. Por quê? Porque a criança tem um tempo para crescer fora do útero da mãe, o seu cérebro. Mas se os ossos se fecharem antes, o cérebro não tem para onde crescer. Está rígido. E apesar da criança estar bem agora, 2, 3, 5, 6 meses depois que o cérebro se expande, ele começa a pressionar a caixa craniana óssea. E a criança pode começar a ter convulsões. Pode inclusive morrer. Então existem cirurgias ortopédicas cuja finalidade é cortar esta união para liberar os ossos que foram calcificados mais cedo do que deviam. Para deixar espaço, porque depois de alguns meses a criança vai conseguir expandir o seu cérebro e aí vai chegar a hora correta dos ossos se encostarem e aí se calcificarem, sem problema. É muito grave a inflamação do cérebro em uma caixa craniana rígida. Inclusive, pessoas que têm problemas dessa natureza, quando elas vão sofrer quando elas batem a cabeça e que podem produzir um edema cerebral, um derrame ou um inchaço do cérebro, sabe qual é a terapêutica mais antiga para tratar esses edemas, essas batidas? Abrir um buraco no cérebro, na caixa craniana. A pessoa corta. Vem cá, Gaspar. Não, pode ficar aí, tudo bem. A pessoa pega um bisturi, corta, o médico corta, chega no osso, aí pega uma furadeira Black & Decker, ou pegam aqueles arcos de pua, alguma coisa que antigamente eles tinham, ou uma serra mesmo. Antigamente era um serrote de metal, mais ou menos cuidado, ainda é atualmente, Ju? A serra e tem o trepanador, que é Isso, o arco de pua, que eles chamam de trepanador. E eles fazem o quê? Eles abrem buracos para que o cérebro possa migrar sem criar um problema grave na sua estrutura interna. Então ele foge um pouquinho por aquela parte e ele se alivia da pressão intracraniana. Quem já fechou o dedo aqui em porta? Levanta a mão. Dedão, o dedo do pé. Nunca fechou, Vanderlei? Você não se lembra? Vai lá no banheiro, Ricardão, fecha o dedo dele na porta para ele se lembrar agora. Aí não dá. Aí. Ele nunca mais vai esquecer. O que aconteceu com o dedo que você fechou na porta? O que aconteceu? Fala, Sueli. Põe o microfone na boca da Sueli, Ricardão. Uma pressão, fica roxeado e a gente sente aquela... Sente o quê? Latejante, assim. Fica o quê? Uma pressão, fica latejante. pulsando, isso. O que é latejar? É pulsar, né? Por que pulsa no dedo? Por quê? A pressão. Por que pulsa no dedo? Se você bater o dedo e aquilo fica aqui com aquela marca de sangue pisado. Por que pulsa no dedo? Mas por que a gente não sente essa pulsação quando a gente não bate o dedo ou não prende o dedo na porta? Por quê? Porque quando você está normal, a sua pulsação, a sua pressão está contida nos capilares. Eles têm uma parede que é elástica. Então, a pressão que o coração faz quando bombeia, ele manda o sangue, um volume maior. A estrutura das artérias, ela é móvel, ela é maleável. Então, ela absorve uma parte daquela expansão. Você não sente, apesar de que se você prestar atenção, você começa até a sentir um pouquinho da pele. Vai, Quando eu fazia exercícios de treinamento, de concentração, por causa da música, por causa do piano, eu era capaz, e eu ainda sou, se eu voltar a treinar, eu era capaz de sentir a pulsação do meu coração em qualquer parte da minha pele. Se você dissesse, eu vou sentir meu coração bater no lóbulo da orelha, era só você esquecer do resto e se concentrar no lóbulo da orelha que você sentia tuf, tuf, tuf. Aqui, na ponta do nariz. Então você escolhia os lugares mais esdrúxulos. Você fala, eu não vou nunca sentir o coração batendo no cotovelo.
Mas se você se concentrar, você sente. Mas não é aquela sensação de dor que dá quando você mete o dedão na porta. Por quê? Porque quando você faz isso, o trauma rompe o capilar, rompe as vênulas. Então existe o quê? Existe um buraco na artéria ou na veia. Este buraco está drenando o sangue para fora do seu conduto normal. Então o que acontece? Aquilo começa a encher os tecidos. E quando o coração pulsa, aquela parte que está cheia de sangue, e que não é uma veia, não é uma artéria, é o tecido, o coração faz assim, tum! A hora que ele joga o sangue, aqui, em vez de estar contido na artéria, ele extravasa para a pele, e a pele faz tum! 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 Quem já teve vazamento em casa, ou na laje, ou na parede, que aí depois de um tempo você formou uma bolha de água assim embaixo da tinta? Quem já teve? Levanta a mão. Ah, isso você teve, né, Vanderlei? Levanta a mão aí. Maurício. Isso. Não forma uma bolha embaixo da tinta? Fica aquela pelota. Isso que acontece na sua casa, Vanderlei, é a mesma coisa que acontece no seu dedo. Agora é só você dar uma martelada nele para você fazer o teste. Vai ficar igualzinho. Aquele inchaço na parede é água. Mas seja no seu dedo, na sua mão, é sangue. É o sangue que extravasou. E então o que acontece? A água da caixa d'água está passando por ali. Se você jogar água, se você puser um corante na água, a parede, se for branca, naquela pelota vai ficar azul, porque a água vai passar para lá. E se você puser uma bomba fazendo pressão na água, ela vai repercutir na bolha que está na parede. A mesma coisa que acontece com o nosso dedo. Então, esse processo é o quê? É a sua percepção de que alguma coisa está precisando ser cauterizada ou ser tampada. Então, o que a pessoa faz para aliviar a pressão do dedo? Ela precisa criar um canal de extravasação da pressão. Se é no dedo, o que ela tem que fazer? Furar. Ela pega uma agulha, se é debaixo da unha, ou vai por baixo da unha, ou vai por cima da unha, faz um furinho. Quando faz o furo, aquilo não fica mais contido. E então o sangue escapa e a pressão para de ser sentida na hora da batida do coração. Por isso que existem técnicas como o caso da trepanação do cérebro, é a mesma coisa. Imagina um derrame deste dentro do cérebro. O cérebro é uma massa muito delicada, ela é macia. Mas se aquilo começa a aumentar, o sangue, ele tem uma química diferente do cérebro. Ele produz um processo inflamatório. O cérebro começa a reagir àquilo. E ele começa a gerar uma ação de inflamação que é expandir-se. E aí está o cérebro inteiro lá, rodeado pelo crânio. A casca craniana óssea é rígida. Então a pessoa começa a ter tontura. Como é que você descobre que um velhinho está com algum problema de derrame? Porque o velhinho, o que acontece? Escorrega no banheiro. Bate a cabeça. Mas ele tá bom, levantou. Ai, que tombo bobo esse. Tombo besta. Já tô bom. Aí ele não conta para ninguém, não conta para a véia dele, não conta para os filhos dele, não conta para os vizinhos. Tá tudo bem, não aconteceu nada. Minhas pernas estão bom, meus braços estão bom, não quebrei nada. Só que ele bateu a cabeça e como ele já está idoso, as vênulas são muito mais delicadas, muito mais fininhas. Houve uma ruptura pequenininha e começa a drenar para o cérebro, e começa a drenar gotículas de sangue. No primeiro dia ele não sente nada, no segundo dia não sente nada, no terceiro dia não sente nada. No quarto dia ele começa a esquecer algumas coisas. Como é que chama mesmo você, minha véia? Não lembro o nome da véia dele. A véia já fica com ciúmes, está esquecendo de mim, homem ingrato, eu sempre soube que você teve outra. Já vai pelo caminho que ela conhece. Mas depois ele começa a ter alguns problemas de equilíbrio. Dependendo da área do cérebro que foi atingida,
Ele começa a ter mareios. Nossa, estou me sentindo tonto, estou vendo duas imagens. Estou vendo duplo. O que aconteceu? Isso já faz 10 dias que ele bateu a cabeça. Ele nem lembra mais. Então, quando um idoso cai e bate a cabeça, é muito importante que as pessoas que estão junto dele não fiquem achando que só porque ele não quebrou nada, ele está bom. O Bosco caiu, Celi? Eu falei do idoso, ela olhou para ele assim. Bom, tudo bem. Mas se passar um tempinho, o velhinho começar a ter uns piripaque assim, meio estranho, umas esquecidas, umas coisas assim, meio complicadas, leve logo para o hospital. Avise o médico, olha doutor, ele estava bom, mas ele caiu, sofreu uma queda faz 3 dias. Não é bom fazer um exame, uma tomografia, para ver se não tem nada errado, nenhum cano vazando? Porque se ele levar 10 dias, 15 dias, a hora que ele chegar no estado em que você vai detectar que ele está com um problema, provavelmente vai ser tarde demais. Até fazer alguma coisa para reverter isto, vai provavelmente levá-lo ao cemitério. Então, essas são coisas que vão colocando a gente nesse entendimento da evolução. Por que nós temos que desenvolver todas estas questões? Porque nós atingimos já um patamar em que nosso cérebro já não pode mais ser terminado no interior da mulher. Ele precisa ser posto para fora, porque o nosso cérebro é muito grande em comparação com o cérebro dos outros animais. E é isso que nos dá uma capacidade de raciocínio completo, de averiguação, uma capacitação para um ser, um espírito mais avançado do que o espírito que está nos animais. Se nós tivéssemos o cérebro do tamanho dos animais, nós seríamos um gorila, não seríamos um ser humano. Porque você vê, o gorila, ele dá à luz, não passa algumas horas, o filhinho já está pulando para lá e para cá, já está aprendendo como comer, se vira sozinho. Às vezes vai mamar, mas os bichos, eles já têm que sair sabendo fazer as coisas. Até mesmo por mimetismo, por imitação dos seus pais. Agora, o ser humano não, ele sai, parece um pepino. De olho. Antigamente a gente era, os adultos levavam, Gaspar, você é desse tempo. Sua mãe não levava você para ver o filho da vizinha que nasceu? E aí o filho era um charuto, o menino era um charuto assim, enrolado. E aí a pessoa falava assim, fala baixo, porque ele ainda não abriu o olho. Gente, minha mãe me levava para ver os filhos dos vizinhos, ele ainda levava 7 dias para abrir o olho, depois que nascia, naquele tempo. Você imagina isso? Nascia e ficava de olho fechado. Não, eu não nasci ainda, eu estou aqui. Está no bem bom. Estou nascendo, mas não nasci ainda não. Hoje, a criança já sai olhando tudo. Escuta, o que é esse negócio aceso? Está muita luz na minha cara. Apaga esse negócio. Já sai tudo aberto, né? Mas, naqueles tempos, dos tempos do Gaspar, a criança levava 7 dias para abrir o olho. O Bosco, não é mesmo? No tempo do Gaspar, do Bosco. Afinal, se você bater a cabeça, sua mulher vai ficar preocupada, Bosco. Quanto mais idoso é o indivíduo, mais rápido pode acontecer um derrame. Então, essa peculiaridade, né, da criança, faz a criança ficar naquele estado assim. Depois que ela abre o olho, o que ela tem que fazer? Comer. Comer. E ela come como? Vai na geladeira? Não. Ela berra. Berra. É a única forma dela dizer que está precisando botar alguma coisa para dentro. Se você não der comida para a criança, o que vai acontecer com ela? Morre. Ela morre. Se um bebê não comer adequadamente, em 2 dias, ele morre. Dependendo da reserva de gordura, pode durar um pouco mais. Mas por falta da água que o leite possui, ele morre. Por que isto? Porque ele é débil. Enquanto os animais saem do útero da mãe prontos, a girafinha precisa andar em 1 hora. Ela tem que sair correndo junto com a mãe, senão ela vai virar comida de leão. Imagina administrar. Você acabou de sair de um lugar quentinho, molhadinho, confortável. Aí para nascer caiu de
3 metros de altura. Porque a girafa não deita para dar à luz. Não, ela vai na maternidade da girafa, doutor, onde que é a maca? Não, ela tem que dar à luz em pé. A girafinha, ela sai num plano inclinado, assim, ó, pof! Você está achando que a vida é má com você? Você não sabe o que é ser girafa. Já cai de focinho no chão, cai em cima de pedra, em cima de grama, em cima do que tiver, galho com espinho, ela cai lá e fica. Sai com toda a placenta em cima dela, aquela coisa bonita, gostosa, cheirosa, que atrai tudo quanto é leão, onça, hiena, faminta. O que faz a mãe? Lambe e come toda a placenta, para tirar o cheiro, para evitar ao máximo que o odor possa se espalhar pela savana. Agora, ela come e a criancinha fica lá. Já pensou a gente que com uma perna de um pouquinho, pouca coisa, a gente já tropeça, a gente já cai, já tem dificuldade de coordenar 2 pernas, imagina 4. Você acabou de sair do conforto, você nem sabe como funciona. Sabe quando você tira a carta? Você vai lá, o cara fala, engata a primeira, você põe a primeira, engata a segunda, breca, tá aprovado. Aí o cara te dá o carro, agora guia. Meu Deus, acabei de tirar a carta. Nunca virei para a direita, nunca virei para a esquerda. Fazer prova de morro, fez uma vez só e teve sorte que o carro não morreu. Por isso que se chama prova de morro. Né? Porque ou é o carro ou é o motorista, alguém morre ali. Agora, já imaginou quando você vai tirar a carta e vai pegar o carro pela primeira vez, tem que atravessar a avenida sem semáforo. Uma avenida de 3 pistas. Eu fazia de tudo, Gaspar, quando eu tirei carta, e eu já tinha 20 anos quando fui tirar carta, eu fazia de tudo para não cruzar a Avenida Barão de Itapura. Porque naquela época, a Avenida Barão de Itapura, aqui em Campinas, tinha mão dos 2 lados. Então você parava, você tinha que coordenar, engatar a primeira, já tirar o pé e o carro andar. Mas você tinha que olhar para um lado e tinha que saber que do outro não vinha nada. Então, imagina o medo de você, aqui não vem nada, vamos sair, aí vem o caminhão, pega você. Era uma tragédia. Então eu dava a volta que fosse, gastava gasolina, mas não passava pela avenida. Porque naquele tempo, não tinha muito semáforo. Só tinha nas avenidas principais. Lá na Avenida Brasil tinha um semáforo, lá perto do Balão do Kennedy, lá na igreja lá do Liceu tinha outro, e o resto era a sorte de quem conseguisse cruzar. Olhando para os 2 lados, agora parou aqui, vem vindo aqui, aí não posso ir. Você não podia parar no meio do caminho, porque você ia bloquear a avenida. Então, para mim era uma tragédia. E eu era só um motorista, agora imagina você ser a girafa. Acabou de cair da mãe, não conhece nada, não sabe onde está, aquilo não é uma avenida, aquilo é um mundo cheio, de um lado vem leão, do outro vem hiena, do outro vem cobra, do outro vem crocodilo, jacaré, todo mundo com fome. E você e a mãe olhando para você, levanta, sai daí, vai, e com a cabeçona empurrando. Você tem que entender como vai administrar aqueles 4 pneus de 1 metro cada um, com 1 hora de vida. Como é que você vai ficar em pé naquilo? Como é que dobra? Como é que se segura nos casquinhos? Mas a girafa tem que fazer isso em 1 hora. E tem que ir com a mãe embora, com o bando. Senão, todos os que estão espreitando vão comê-la. A criança, ela tem que ficar fora, sendo alimentada por 2, até que ela consiga começar a engatinhar. E depois de engatinhar, começar a se segurar para andar. Leva, às vezes, 4, 5, 6 meses para a criança sair do estágio de charuto para o estágio de lagarta. Sabe lagarta? Aquelas lagartas que andam assim, ó. Sabe, Gaspar? Então, aquelas lagartonas assim que fica rastejando. Depois da criança sai da fase da lagarta, aí ela já começa a dar os primeiros passinhos e fica equilibrando. Tudo isso, gente, vai levar quase 1 ano para a criança se tornar minimamente independente por ela mesma. Os pais têm que estar ali, usando sua inteligência, sua capacidade de proteção. O filho vai ter mais ou menos um pouco de autonomia depois que já tem 3, 4, 5 anos. E ainda assim você tem que tutelá-lo. E vai tutelar esse cara até a adolescência um pouco mais para frente.
Porque aí vem os problemas emocionais, que a criança ainda não desenvolveu. Mas ela possui todas as inclinações, os pais têm que estar atentos. Você vai conseguir se liberar um pouco daquele compromisso depois que ele se resolver ir embora, ou casar, ou trabalhar fora por conta própria. Então você vê como é complexo o nosso estágio evolutivo. Agora, olha o que os espíritos respondem a Kardec na questão 560. Kardec quer saber, cada um de nós tem uma função específica, uma atribuição especial? Nós que chegamos na condição de espíritos, temos alguma coisa especial para fazer? Veja só o que eles respondem. Isso quer dizer que todos nós devemos habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas. Conhecimento, experiência, perder a ignorância. Nós devemos habitar em toda parte. Nós devemos habitar no invertebrado, devemos habitar no oceano, no ser unicelular, depois em todos os outros seres, nós devemos habitar em toda parte. Ao mesmo tempo que devemos adquirir o conhecimento de todas as coisas. Deixar de ser simples e deixar de ser ignorante. Presidindo, estando presente, sucessivamente, a todos os componentes do universo. A todos os nossos estágios evolutivos. O espírito tem que estar ali junto, fazendo a sua parte em cada um dessas etapas. Mas, continuam os espíritos respondendo, como está dito no Eclesiastes. O que é o Eclesiastes? Espera aí, Bosco, deixa eu chegar o microfone. O que é o Eclesiastes? O Eclesiastes é relativo à Bíblia. Hã? É relativo à Bíblia. É relativo à Bíblia. Um dos livros poéticos. É um dos livros bíblicos, né? Justamente. É um dos... No católico são 72 livros bíblicos. Um deles se chama Eclesiastes, né? Os evangélicos, os livros bíblicos deles são menores. São 66, mais ou menos. Tem 5 ou 6 livros bíblicos. O Deus dos evangélicos era menos prolixo, falava menos do que o Deus dos católicos. Vocês também não se lembram disso. Mas se você vai na Bíblia, que é a palavra de Deus, a palavra de Deus dos católicos é um Deus falante, um Deus linguarudo. A palavra de Deus dos evangélicos é um Deus mais contido. Tem 5 ou 6 livros a menos. É estranho, não é? Quem será que pôs livro a mais do que Deus falou? Ou quem será que glosou Deus para tirar coisas que ele tinha falado das chamadas Escrituras? Mas esse é um pequeno parêntese dentro disso. O Eclesiastes a que ele se refere então aqui é esta parte da Bíblia que conta coisas poéticas a respeito das realizações dos hebreus. Como está lá dito no Eclesiastes, existe um tempo para tudo. Assim, tal cumpre hoje seu destino neste mundo, tal cumprirá ou cumpriu em outra época sobre a terra, na água, no ar e etc. Né? O ser vai ter que estagiar em todos estes patamares. Por isso que nós estávamos aqui falando de todo o processo evolutivo que o ser humano, como corpo, teve que desenvolver. Se nós hoje podemos habitar um corpo que tem este desenvolvimento, é porque nós, como espíritos, também já passamos por todas as etapas anteriores. Porque nós desenvolvemos um corpo, mas também, antes dele, desenvolvemos um perispírito, que tem as mesmas estruturas que se refletem no corpo de carne. Não seríamos seres espiritualmente humanos só porque estamos num corpo produzido num útero de mulher, se nosso perispírito não fosse humano. Nosso perispírito tem todas as estruturas que são aptas a desenvolver um corpo que o reproduza. Por isso é que é preciso aprender.
É por isso que um ser que hoje já é um ser humano, numa próxima encarnação não pode vir como um cachorro. Porque a sua estrutura perispiritual não vai modelar mais um cão. Ainda que em uma das épocas da sua existência, ele tenha modelado um mamífero como um cachorro. Mas ele já venceu aquela etapa. Então, o seu perispírito já foi construído num processo de evolução que hoje se encontra no nível humano. Por isso é que ele não vai formar nunca um ser que seja menos do que ele já pode formar. É da forma, do modelo perispiritual que decorre aquilo que nós estaremos modelando. Já pensou se os espíritos falassem assim, nossa, está tanta necessidade de reencarnação, tem tantos espíritos aqui aguardando, e essas mulheres, esses namorados, esses maridos não querem saber de ter filho. Antigamente uma família tinha 5 filhos, hoje em dia tem meio filho. E ainda assim acha ruim. Ou quando vai ter o filho já aborta. Cada dia está tendo menos chance. Vamos fazer um negócio? Vamos começar a pôr esses caras para nascer de canarinho. A gente faz uma mudança lá, e o canarinho põe 4 ovos a cada 30 dias. Imagina. E eles não fazem aborto. Que não seja o canarinho, que pode ser um mamífero qualquer, sei lá, um gato, um cachorro, um coelho. O coelho é bastante prolífico, vamos pôr. Então, quando nasce do coelho, já sai um monte de criancinha. E aí é só criar as criancinhas, que são espíritos que renasceram como homens, a partir do coelho. É possível isto? Seria interessante. Porque haveria muito mais gente na Terra hoje. Mas é incompatível. Porque o ser espiritual humano possui um perispírito que não vai modelar um coelho. As células do útero do coelho não obedecerão às ordens do perispírito humano. Elas estão aptas a modelar um coelho. Não há um buraco entre a ordem vibratória e a ordem genética, que não pode ser combinado. Isso também leva a nós entendermos por que determinados animais do mesmo filo não podem produzir crias cruzando entre si. Não produzem. Você pega determinados animais e você fala, não, esse cara aqui vamos cruzar com ele para ver o que dá. Alguns dão certo. Mas tem animais que não conseguem produzir em cruzamentos assim, não adequados dentro do seu mesmo nível. Porque é uma deficiência evolutiva da forma que, ainda que haja a conexão do espermatozoide com o óvulo, ela não consegue multiplicar-se, porque falta um mapa. Para onde que eu vou agora? Como é que eu vou construir mais células? Quem é que vai me dizer para onde eu tenho que ir? Se você é filho de coelho, o esperma de coelho, o óvulo de coelho, como é que você pode obedecer uma ordem que é de cachorro? Se você inocular o esperma de um cão na fêmea de um coelho, você vai construir o quê? Um coelhão? Um cão-elho? Um cão-elho não vai nascer nada, porque não há compatibilidade dessas forças modeladoras, porque são estruturas perispirituais distintas. E é isso que os espíritos estão falando. Nós todos temos uma função específica, que é a de viver aquele estágio evolutivo que nós precisamos para que o nosso perispírito seja modelado a fim de que ele possa dar um passo seguinte. Portanto, isto também leva a entender por que um cachorro que morre hoje não pode nascer amanhã como seu filho. Há uma distância muito grande entre o estágio evolutivo canino, ainda que seja um dos animais mais avançados, e o ser hominal. A mente não está desenvolvida, os seus primórdios perispirituais não correspondem. É preciso uma intervenção do mundo espiritual, fora do ambiente da matéria, para compatibilizar um corpo espiritual de animal irracional, para que na próxima encarnação ele seja guindado à condição de ser humano.
o perispírito de um animal possa ser agora utilizado como um perispírito hominal. E ainda assim, essas primeiras encarnações do ser hominal vão ter que acontecer num estágio primitivo, num estágio de índios, de silvícolas, de uma sociedade muito próxima daquela que os animais tinham, para que ele vá se adequando lentamente. Por isso que ele diz que nós temos que cumprir todas essas etapas, nos diversos padrões da evolução, para que o nosso perispírito vá sendo amoldado em cada uma delas, até que ele se qualifique para ser um perispírito pronto para produzir um corpo humano, filho de outros seres humanos. Interessante isso, não é? Geralmente nós não costumamos pensar nas coisas dessa forma, como um molde que também vai sendo desenvolvido para formar a evolução biológica, que depende dele. Nós pensamos que as células vão se multiplicando e deu certo, nasceu. Mas a gente não sabe quanto custou. E só quando você vai pesquisar e ver que no seu feto, você como feto já foi ameba, pepino do mar, estrela do mar, já foi peixe, batráquio, anfíbio, porque essas são as etapas. Depois se transformou em ave, depois teve rabo, para chegar a um momento em que você já não precisa mais ter pena, você não voa, você não respira por brânquia, você não precisa de rabo, você já tem perna, você não anda mais de 4. E você desenvolve um cérebro que nenhum dos outros animais possui, ainda. Um dia, o King Kong vai renascer como uma pessoa. Os animais que estão na escala evolutiva também progridem. E um dia nós estaremos renascendo em mundos melhores, não mais como seres grosseiros, como somos. Nós somos meio bichos ainda. Estaremos renascendo com corpos melhores, com sentimentos mais nobres, com o ser espiritual dominando o ser material. Porque no nosso estágio evolutivo até agora, o ser material ainda prepondera sobre o ser espiritual, na maior parte das pessoas. O chamado do instinto, da comida, do descanso, da conquista, da posse, desse domínio territorial, da multiplicação da espécie, ainda é algo que domina a mente de muita gente. Tanto que nós temos uma sociedade como esta. Que não é por maldade, é por aquilo que significa a ignorância, falta de experiência. O que veio fazer Jesus? O que vieram fazer os outros espíritos? Nos alertar que nós podemos ter outras experiências. Mude as suas experiências e você terá mais capacidades. Melhore-se também na área do espírito e você conseguirá ver mais longe. Não ficará vendo somente o prato de comida, só a fechadura da sua casa, só o corpo da sua esposa, do seu marido. Não, você vai ver mais coisas do ponto de vista que as pessoas não conseguem pensar. É esse o esforço dos espíritos. Espiritualizar o homem material, para fazer com que essas mudanças da mente possam preparar o próximo perispírito. Isso aconteceu quando nós éramos símios. Nós conseguimos experiências de convivência, de harmonização entre famílias, de macacos, até que os espíritos disseram, bom, este cara aqui já pode se candidatar a ser um ser humano. Ótimo! Então fazem uma experiência, fazem um trabalho no plano espiritual, modificam algumas coisas e ele já tem o perispírito pronto para ser um ser humano. Agora nós somos seres humanos. Paramos aqui? Não. Agora nós temos que nos trabalhar, porque agora nós temos um raciocínio, certo e errado, bem e mal, para que o nosso raciocínio ajude os espíritos a que nós possamos, mais para frente, deixar essa forma humana grosseira e migrarmos para formas mais purificadas, mais enobrecidas, que já não dependam do estômago, já não dependam das coisas do mundo físico, já estejam mais voltadas para aquilo que nos espera, no plano da verdade, do crescimento da alma, não do corpo. Então, essa é a resposta que os espíritos nos deram
nesse entendimento de que cada um de nós tem que fazer a sua parte. E isso é uma tarefa específica de progresso. Não é se você vai ser dentista e você tem que fazer isso por todas as profissões, você tem que conhecer todas as línguas. Isso é no estágio humano. Talvez você também precise evoluir aí. Mas o que eles estão respondendo é que o dever que nós temos de cumprir com atribuições especiais é o de nos categorizar sempre para o próximo passo. Logo a seguir tem a questão 561. Kardec pergunta aos espíritos: as funções que os espíritos cumprem na ordem das coisas são permanentes para cada um e estão nas atribuições exclusivas de certas classes? O espírito só faz tal coisa, a classe dele só pode prestar para aquilo. Nós sabemos, por exemplo, que os judeus tinham 12 tribos. Os filhos de Jacó, lembram de Jacó? A história do Jacó? O sonho. Jacó teve um sonho. E Jacó teve muitos filhos. A história de Jacó é aquela muito interessante que o povo não se lembra até chegar em José. José era um filho querido, era um filho dos mais novos, se não o mais novo. E os irmãos tinham inveja dele, porque o pai gostava muito do menino. E os irmãos eram vendedores de cabras, viajantes para trazer coisas para sua família. As tribos eram muito unidas. E então, eles pegaram com inveja, pegaram o filho, jogaram num buraco, o filho mais novo, José, no meio do deserto, e voltaram para a tenda do pai dizendo que o filho tinha morrido, que tinha sido vítima de um acidente, que morreu. O pai chorou a morte do filho, mas na verdade não era isso. Eles voltaram lá, passou uma caravana e eles venderam o menino como escravo para os caravaneiros. E o menino foi parar no Egito. Lá ele foi criado como filho de ninguém, até que aconteceu um dia dele ter sido preso, estava numa cadeia, mas ele tinha a capacidade de ler sonhos. Ele era versado nesse potencial que ele herdou de si mesmo. E então lá na cadeia tinha um padeiro que tinha sido preso, porque tinha sido acusado de roubo. E tinha um outro que também tinha sido preso por ordem do faraó e que era acusado da mesma coisa. Aí um deles teve um sonho e começou a contar para o outro: eu sonhei com isso, aquilo. O que será que significa? Os egípcios tinham muito misticismo, não é? Como os romanos, a respeito dos sonhos. E então José, que estava ali perto, ouviu a história. E aí disse: daqui a 3 dias, o faraó vai chamar para te devolver ao posto que você tinha. E você, que era o padeiro, o faraó vai chamar e vai cortar o seu pescoço. Aí ele falou para o cara que ia ser libertado: quando você for libertado, lembre-se de mim. E 3 dias depois, aconteceu exatamente isto. O padeiro foi degolado e o outro foi inocentado e foi reconduzido ao cargo. Quando foi reconduzido ao cargo, o cara esqueceu. Não vai lembrar de José lá na cadeia? E passou o tempo, não falou nada. Não falou que na cadeia tinha alguém que conseguia ler sonho. Até que o faraó teve um sonho. O faraó, que era servido por aquele homem que foi libertado, chamou os seus magos, os seus sábios, e contou o sonho. Aquele sonho das vacas gordas e das vacas magras. Lembram-se? A gente usa a expressão: nós estamos numa fase de vaca magra. É daí que vem a história. E então, ninguém acertava. Ninguém. Quando o faraó estava desesperado para saber o significado, aquele funcionário se lembrou do cara que estava na cadeia. Senhor, quando eu estava na cadeia, teve um rapaz que me chamou e falou de um sonho, e foi exatamente o que aconteceu. O homem foi preso e degolado, e o Senhor me perdoou, me trouxe aqui de volta. Ele falou exatamente isso. Manda chamar o cara. Era o José. A gente nunca perde por esperar. Aprendamos isto. José estava lá na cadeia, era um preso, comia a marmitinha dele,
varria a cadeia, fazia o que ele podia. Chegou o dia que o Senhor chamou a presença do faraó. O faraó contou o sonho para ele, e ele então, inspirado pelo processo mediúnico e pelas entidades que tinham trazido ele até ali, disseram para ele o que era aquele sonho. E ele contou para o faraó que haveria 7 anos de abundância no Egito, que o Egito ia ter muitas colheitas, mas que depois desses 7 anos haveria 7 anos de fome no mundo. Que eram as vacas magras que saíam do Nilo e comiam as vacas gordas. 7 anos de miséria. E aí o faraó ficou impressionado, porque de verdade era um aviso. Então disse, e o que nós devemos fazer? E José respondeu, nós durante os 7 anos, vossa majestade deve reservar um pouco de todo o trigo, de todo o alimento que foi produzido no Egito, em armazéns, para que depois de 7 anos de fartura, quando chegarem os 7 anos de miséria, nós tenhamos o que comer, o seu povo não passe fome. Então o faraó tirou o anel do dedo e nomeou José vizir do Egito, governante, somente abaixo dele, para que José fizesse todas as obras de infraestrutura para colher todo o trigo e guardar a parte correspondente, visando os 7 anos de fome. E aconteceu exatamente isso. Abundância em 7 anos e miséria a partir do 8º ano. Uma alteração da atmosfera fez todas as colheitas secarem. Ninguém tinha comida, ninguém. Só o Egito, graças a José. E então os povos distantes não tinham o que comer, queriam comercializar com o Egito. E então o velho Jacó manda os seus filhos que tinham sobrevivido ao Egito comprar comida. Chega a hora dos irmãos que haviam vendido José encontrarem-se com o vizir do Egito. Ninguém perde por esperar. José reconhece os seus irmãos. E tem toda aquela história que ele manda colocar umas peças de ouro dentro da bagagem, quando eles são liberados para voltar lá para a terra onde está Jacó. E depois ele manda os seus exércitos irem prender os caras. Vê se eles tinham roubado, acusam de roubo. Trazem eles presos. E aí o mais velho diz a José, sem saber que era ele: Senhor, nosso pai é velho. Ele já sofreu muito com a perda de nosso irmão mais novo. Ele não vai resistir se um de nós ficar aqui preso. Tenha piedade. E aí José começa a perguntar desse irmão. Por que esse irmão morreu? Era ele. É uma história muito bonita, que fala desse reencontro. E então, quando todos eles se reconhecem, todos pedem perdão, a tribo volta lá de onde estava na Palestina, onde morava Jacó, e vêm todos para o Egito, ficarem sob a proteção de José, inclusive o velho Jacó. Então os 12 irmãos criam as 12 tribos. Levi, Natanael, tem lá os nomes de vários que dão nome a essa tribo. E cada tribo tinha uma especificidade. Cada tribo, dentro da vida dos hebreus, era responsável por alguma coisa, por alguma função. Havia os que podiam ser sacerdotes, só daquela família. Havia os que falavam da lei, só daquela família. Havia os que trabalhavam com outros assuntos, só daquela família. Eram as tribos de Israel. Quando o Egito entra em desgraça, que José também perde a sua função, eles ficam escravos. Passam 400 anos escravizados, até que chega Moisés, e então, por ordem de Deus, as pragas do Egito, eles são libertados e voltam para a terra prometida, Canaã, onde eles constroem as 12 tribos. Cada uma em uma região. São os filhos de Jacó. Ou seja, eles têm funções
específicas. Cada tribo tem autorização para fazer determinadas coisas. Na ordem social, muito religiosa, que surge a partir daí, como aquela promessa que Deus havia feito a Abraão. As funções que os espíritos cumprem na ordem das coisas são permanentes para cada um e estão nas atribuições exclusivas de certas classes. É quase a pergunta sobre as tribos de Israel, né? Se cada tribo só faz aquilo, se cada espírito de tal classe só pode fazer aquilo. Vamos ver o que os espíritos amigos respondem. Todos devem percorrer os diferentes graus da escala para se aperfeiçoar. Deus, que é justo, não poderia querer dar a uns a ciência sem trabalho, enquanto que outros não a adquirem senão com sacrifício. Deus dá a todos o mesmo ponto de partida, o mesmo objetivo de chegada e a mesma oportunidade de chegar até ele, através do esforço. Da mesma forma, e agora vem o comentário de Kardec, da mesma forma, entre os homens, ninguém alcança um supremo grau de habilidade em uma arte qualquer, sem haver adquirido os conhecimentos necessários na prática das partes mais íntimas dessa arte. É preciso dedicar-se. Então nós pararemos aqui no estudo desta noite. Na próxima semana, Tomé já anota aí, e a Cícera também. Vamos começar da questão 562, ok? A Andréa Daúde, de Franca, diz o seguinte. Ela pergunta: o perispírito pode modelar a matéria depois de ser encarnado, depois de ser adulto? Se a pessoa melhorou moralmente, isso também reflete? Bem, como o perispírito é um modelador, o que acontece é que todas as nossas células, com exceção das células cerebrais, elas são renovadas com uma certa frequência. Alguns estudos da ciência costumam atestar que em aproximadamente 7 anos, todas as nossas células físicas já foram trocadas. Todas, com exceção da parte cerebral. Ou seja, 7 anos depois, nós continuamos com a mesma cara. Se nós temos uma pinta, temos a pinta no mesmo lugar. Se tem uma mancha na mesma área, a mancha continua lá. E todas as células que estavam fazendo parte da nossa pele, da nossa pinta, todas elas foram mudadas. Por que ficou ali? Por que uma pessoa tem a sua pele renovada e não fica sem os pés de galinha? Né? Por que ela não fica sem as dobrinhas? Sem as plissagens da pele que está já um pouco desgastada? Porque a nova célula, apesar de ser nova, fica na mesma posição da célula velha, com as mesmas características. O que mantém isto assim funcionando, Andréia, é exatamente o perispírito. A modelagem que o perispírito vai fazendo ao longo de toda a vida. É o perispírito, em suas linhas de força, que mantém organizada a matéria. Agora você pergunta, o perispírito também pode melhorar moralmente? Pode. Nós temos um dever de melhorar também a estrutura do perispírito. E este dever é um dever que nós executaremos se melhorarmos o nosso padrão mental. Também poderemos piorá-lo. O perispírito é matéria. A matéria se adensa ou se purifica. A matéria pode ser, do plano espiritual, do perispírito, pode ser tão densa, quase tão densa, quanto a matéria física. Dependendo do padrão mental da entidade e dos usos que ela faz, das vibrações, das energias. Pessoas muito materialistas adensam a matéria, as moléculas do perispírito, que vão ficando pesadas. E quando o corpo morre, elas não percebem que morreram. Porque o corpo perispiritual está tão pesado que faz parecer-se com o corpo físico. O contrário também é verdade. Quanto mais o indivíduo melhora os seus impulsos, quanto mais ele se depura das suas fraquezas,
quanto mais ele se aperta, se exige para ser uma pessoa melhor, o perispírito também vai ganhando energia, vai ficando mais limpo. Como se você começasse a lavar aquela casca grosseira de lodo que está grudada em você, e então você libera o perispírito de uma densidade que você já não repõe mais pelas atitudes nocivas, pelas vibrações emocionais adulteradas. Você deixa que ele vá se depurando, e à medida em que isso vai acontecendo, o seu perispírito, ele permanece muito mais sutil e muito mais leve. De forma que, quando chega o momento da desencarnação, praticamente, o espírito já está fora do corpo, antes que o corpo morra. Ele praticamente não sente essa diferença, porque ele já se espiritualizou em vida. E o resultado disso é um perispírito muito mais delgado, muito mais leve, muito mais brilhante, e uma mente muito mais lúcida. Ele não passa por aquele processo da confusão mental, que nós vemos aqui no Livro dos Espíritos, lá no começo, chamado de perturbação espiritual com a morte. Ele não passa por isso, porque a sua mente já está vibrando num padrão espiritual quase. As células do seu cérebro espiritual já estão límpidas. Então, Andréia, como é que nós limpamos o perispírito? Primeiro, abstendo-nos de todos os tipos de vícios alcoólicos, tabagistas, de drogas, de hábitos que nos mantenham contaminados por toxinas. As toxinas que nós ingerimos para o organismo de carne se transferem na parte vibratória para o perispírito. Contaminam o perispírito. Portanto, quando morre o corpo de um fumante, não quer dizer que o espírito não esteja doente pelo fumo. Continua doente pelo fumo. Precisará, em alguns casos, de uma nova encarnação em um corpo doente dos pulmões, para drenar esta massa escura que está no seu perispírito para o corpo de carne. Devolver para a terra o que era da terra e que ele acabou levando por prazer para o outro lado. Essa é a primeira forma de nós começarmos a melhorar o perispírito. Você muda a alimentação, você muda a ingestão de coisas que são nocivas. Quando eu digo mudar a alimentação, eu não estou dizendo parar de ser carnívoro. Não. Existe uma fauna espírita que usa desse tipo de referência para julgar se as pessoas são melhores do que outras. E elas acham que quem come verdura é mais elevado do que quem come frango. Isto não é verdade. Isto é uma deterioração da inteligência e do entendimento do Livro dos Espíritos. A evolução não está vinculada ao tipo de comida que você põe à mesa, da qual você se serve. A evolução está vinculada à maneira pela qual você considera os outros. A maneira pela qual você vive suas experiências pessoais. Não é se você come carne ou come vegetal. Vegetal não é vida também? Já pensou o medo das abobrinhas, dos alfaces, quando você chega no mercado? Lá vem o vegetariano, pelo amor de Deus, vamos se esconder aqui. Ele chegou aqui na horta, ele vai arrancar a gente, vai comer. Eles são vivos, são seres vivos também. Então, o que nós estamos dizendo é que, quando você come adequadamente, quando você não se excede em nenhuma destas áreas, você mantém o seu corpo abastecido do necessário. Então nós aprendemos a comer para viver, não a viver para comer, que é o que a maioria hoje faz. Nós vivemos para comer. Você não pode ter uma reunião em que vai se falar de alguma coisa elevada, mesmo não religiosa, se não tiver uma comida. Se não tiver um tira-gosto, uma bebidinha, porque esse é o mais interessante. O que se vai falar é besteira. Agora o que vai comer, aí que vai ter lá para a gente degustar? Se for bom, eu vou. Então, esse viver para comer é o problema. E então a pessoa empanturra o seu estômago com carnes,
com bebidas alcoólicas. E aquilo que poderia ser um bife vira meio boi. Não é o fato de ser carne, é a quantidade. Nós temos um intestino que é dos mais longos de toda a cadeia animal. Nosso intestino, diferente dos animais, ele é muito extenso, principalmente o intestino delgado. Enquanto que num animal, ele come a comida agora, na hora do almoço, 2, 3 horas depois, ele está expelindo o que sobrou, às vezes até sem ter terminado de absorver tudo. Tem partes da comida que não foram sequer processadas ainda, ele já está pondo para fora. Você come hoje uma comida, somente no dia seguinte, geralmente você vai expelir pelas fezes. Tudo fica passeando dentro de você. Né? Tudo que ele produz de toxina está abastecendo você e as suas vibrações. Sem contar nos problemas tóxicos de coisas que a gente já come porque é tóxico e a gente gosta. Ou que a gente usa e que é nocivo. Então, já a partir daí, a gente começa a purificar o nosso perispírito. Quando uma pessoa tem hábitos alcoólicos, ela tem uma sensibilidade. Quando ela abdica do uso do álcool, ou mesmo do uso do cigarro, ela começa a perceber que ela vai ficando mais sensível. Ela começa a sentir melhor as coisas. Ela começa a acessar as dimensões do mundo espiritual que antes ela não conseguia. Porque à medida que o corpo vai se limpando daqueles miasmas que ele acumulou, o perispírito vai ficando também mais sutil. Se ela muda, além disso, sentimentos, palavras, ideias, se ela aprende a falar de outra maneira, o seu perispírito vai ganhando ainda mais rutilância, mais brilho. E naturalmente, com um perispírito mais equilibrado, a saúde do corpo também melhora. As companhias espirituais são modificadas pela mudança de nosso padrão. Não temos mais aqueles sócios na bebida, no cigarro, na droga, no sexo, na gula. Não, mas eu não como nada demais, eu só como. Adoro um pratão de feijão, mas um pratão de arroz, coisa boa, é tudo orgânico. Você está comendo por 3, você e mais 2 espíritos obsessores que também quer ter o gostinho de ficar comendo com você. Aquilo que você está comendo é suficiente? Pense nisso. É suficiente? Então por que comer mais do que o suficiente? Só porque está gostoso? Esse tá gostoso é o amigo aqui, ó, que também quer, ó, tá gostoso, eu quero a minha parte, come mais um pouquinho aí que eu... Ai, que delícia! Há quanto tempo eu não sinto aquela carninha moída, aquele gostinho? Você já comeu a sua parte, agora come para mim também. Eles induzem a pessoa a ter vontade, além do equilibrado para o seu organismo. Então você muda também as suas companhias. Se o espírito vai passar raiva, querendo que você coma 2 vezes, e você vai falar, não, só vou comer para mim, ele vai procurar um outro guloso. Que está assim por aí, né? Guloso é fácil de achar. Então, Andréia, esta é a maneira pela qual nós melhoramos o perispírito durante a vida física. Melhorando sentimentos, melhorando pensamentos, melhorando hábitos, nós melhoraremos a nossa atmosfera vibratória. E aí, nosso corpo vai receber os impactos positivos de um equilíbrio da forma. Você melhorou a forma, o corpo vai naturalmente repercutir, responder a essa melhora. Ok? Um abraço, muito obrigado pela sua pergunta. Nós só temos a pergunta dela, Ana Paula? Ok. Para os 4.000 que estão assistindo o nosso encontro de hoje, até que uma dúvida só está de bom tamanho, não é? Alguém aqui tem alguma outra coisa que queira perguntar, que queira falar sobre o que nós até agora comentamos? Pode levantar a mão. Ana Paula, vai lá. Isso que nós estudamos, que fala que nós vamos evoluir e ocupar todos os espaços, está ligado com o fato da geração que está encarnando agora, né, ter que evoluir mais no quesito moral, porque nós como se fosse uma coisa coletiva. Então, nós já evoluímos a inteligência, agora volta de novo para evoluir a parte moral, ou isso é uma coisa... O que você está considerando reencarne agora? Não,
Você tem um monte de demônios na sua sala de aula. Você acha que esses caras, esses demônios que estão lá, que você tem que cuidar deles, são espíritos elevados? Não, encarnados agora? Não, eu estou querendo dizer assim, é uma coisa individual que cada um passa e coletiva também. Veja só, o processo de evolução de um orbe passa necessariamente pela evolução dos seus habitantes. Agora, essa evolução, ela vai acontecendo na medida em que espíritos melhores se candidatam a renascer com novos valores. E isso está acontecendo na Terra, segundo a doutrina espírita, desde mais ou menos 1780 ou um pouco antes. Nós estamos chegando a um ponto próximo do fim desse processo, que muda o quê? Muda a qualidade do espírito que vai nascer. Muda a qualidade. Se você vai ter um jogo de futebol e você pega aqueles seres mais embrutecidos, mais abrutalhados e abre os portões para eles assistirem aquele jogo, o que você vai ter naquele jogo? Você vai ter um campo de guerra, de xingamento, de ofensa, de agressão. Agora, se você não deixa nenhum desses caras entrar, vai no convento, traz as freiras, vai lá na igreja, traz os padres, a comunidade mariana, vocês vão aqui hoje torcer por os 22 pernas de pau que vão jogar aqui. Eles sentam lá e eles começam a rezar. Senhor, por favor, ajude que eles não se machuquem, ajude que eles não briguem, que eles não xinguem a mãe do pobre do juiz que não tem culpa nenhuma. Você vai ter uma outra postura em relação ao mesmo jogo. Porque você mudou a arquibancada. Então, da mesma forma que nós melhoramos o ambiente, mudando os que vão assistir o jogo, os espíritos que governam a vida na evolução da Terra também estão mudando a arquibancada aos poucos. Estão fazendo renascer espíritos humanos, mas com melhores condições, com condições mais lúcidas a respeito de valores nobres. Não de inteligência, de safadeza, que muitas das crianças que estão na Terra, os pais acham que são a reencarnação do anjo Gabriel. E na verdade só se veio lá do Beelzebu, né? Do buraco quente lá, cheio de lava. De Gabriel não tem nada, de anjo menos ainda. Então não é porque é criança agora que ele já está preparado para ser a nova era. Não. Nós temos muitos adultos que são membros dessa nova era. Enquanto que temos ainda crianças que são perversos espíritos, indiferentes a tudo. Pode ser que mais adiante eles se compenetrem e aceitem mudar. Pode ser. Mas estas mudanças se dão com a adesão, o adicionamento de espíritos mais bem modelados pela experiência, ou seja, menos ignorantes, já viveram mais. Não é aquela ignorância do violento, é aquela ignorância da criação. Espíritos simples e ignorantes. Agora são complexos e mais experientes. Então eles sabem viver experiências que eles já acumularam para melhorar o orbe em que eles estão sendo colocados. E aí sim, todas as coisas vão melhorar. Agora, naturalmente chega um momento que fala assim, já tem bastante gente boa que está sendo massacrado pelos bandidos que estão aqui. O senhor vai deixar? O senhor vai querer que os bons agora se tornem maus para se defender dos bandidos? Então chega um momento em que a justiça do universo diz assim, até aqui nós deixamos todos serem testados, mas daqui para frente a quantidade dos maldosos não pode mais permanecer, porque ia atrapalhar a evolução dos outros. Então vamos tirar esses caras daqui, vamos levá-los para algum outro mundo. Então ocorrem processos de desencarnes coletivos, desencarnes violentos de muita gente, para que se faça o resto da depuração, no caso daqueles que não quiseram se adequar aos novos padrões. Ok? Bem, nós agradecemos o carinho, a paciência de todos vocês, dos mais de 4.000 que também já nesse instante participam conosco. Obrigado, Jesus, por podermos meditar a respeito dessas belezas que nos abrem a mente. Em duas tão curtas questões, a possibilidade de aprofundarmos, refletindo sobre nós mesmos. Quantos hoje mesmo estarão pesquisando a evolução do corpo humano e descobrindo
mais detalhes daquilo que aqui, de maneira tão pobre, nós pudemos expor. Outros procurarão nas obras espíritas e encontrarão os ensinamentos que nos fazem mais lúcidos em relação a nós mesmos. E outros ainda aplicarão todas estas coisas ao processo da vida, dando sentido ao aprendizado através da prática dos ensinos. Muito obrigado, Jesus, por podermos privar destes ensinamentos, lastimando, querido Mestre. Quantos não o conhecem? Quantos vão dormir esta noite sem terem o consolo do conhecimento dessas verdades? Que nós possamos atuar no mundo de forma a que mais pessoas, vendo nossos exemplos, se convertam ao bem, tentando seguir os passos daqueles que admiram ou daqueles que veem felizes e em equilíbrio. Que nós sejamos pontos de referência sem presunções, sem orgulhos, que sejamos acessíveis, que tenhamos a coragem de ter as nossas opiniões sem agredir os que não pensam como nós. E que unindo nossa mente, a mente de todos numa prece, abracemos os governantes dos povos, aqueles que definem o destino da humanidade materialmente falando. Que os espíritos que os amparam possam iluminar a consciência para que fujam da destruição, pensando que isso é poder. Que se lembrem da responsabilidade do albergar a humanidade que sofre, como exemplos de irmãos mais velhos, de irmãos mais poderosos e mais sábios, para ajudar a tirar o miserável da vala da miséria, ao invés de matá-lo com as bombas que destroem o corpo, mas não matam o espírito. Que nossa prece possa ser, então, Jesus, um cântico de luz, abraçando os povos e os seus governantes. Pai nosso,